Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos dando início ao primeiro episódio do nosso incrível, sensacional podcast Além das Estrelas. Aqui quem fala é o seu anfitrião, Daniel. Antes, só um recadinho, gostaria de pedir para que vocês divulgassem o nosso podcast, porque nós não somos nada sem vocês. Então, se você conhece um amigo, uma amiga, um cachorro, até mesmo um alienígena que gosta de astronomia, não deixe eles viverem sem saber do nosso podcast. Então manda eles sintonizarem na gente que juntos vamos explorar as maravilhas do universo. Roda a vinheta! Bom, e quem somos nós? Nós somos o GAMAT, o Grupo de Astronomia da Matemática, da Unesp de São José do Rio Preto. E nós temos o objetivo de disseminar a ciência, assim como nós fazemos trabalhos de divulgação, de alfabetização científica, com foco nas áreas de astronomia, física, matemática, química e biologia, para alunos do ensino médio, fundamental, superior e também para o público em geral, os curiosos de todas as idades. Nesse ano, o GAMAT, em conjunto com a PROEX, que é a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais, traz uma nova proposta de educação inclusiva em astronomia, para pessoas com baixa visão e cegueira. Assim, então, nasceu a nossa ideia aqui do nosso podcast Além das Estrelas, que é um meio 100% auditivo e lúdico de se falar sobre ciência para todos. O podcast contará com assuntos desde chuva de meteoros, história da astronomia, conceitos básicos de física, exploração espacial e muitos outros assuntos. E para nos ajudar nessa jornada, nós temos aqui meus companheiros de bancada, Lara, conhecida como Violeta. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lara, como o Daniel já disse. Eu sou graduanda em Biologia na Unesp e estou aqui para falar um pouquinho de vocês sobre astronomia e algumas curiosidades do mundo científico. E também temos aqui do meu lado o João, que também é conhecido como Dadinho. Valeu, Daniel. Eu sou também da Biologia, sou graduado em Biologia, tenho 19 anos e bora aí curtir uma astronomia, galera. Muito bom. Eu ainda não me apresentei, bom, eu só falei meu nome é Daniel, eu sou do curso de Física da Unesp e membro com orgulho do Grupo de Astronomia da Matemática. Hoje o tema será chuva de meteoros. Pô, muito legal. E não é qualquer chuva de meteoros. A gente vai falar em especial agora sobre a chuva de meteoros Lirídeas, que acontecerá entre o dia 16 e o dia 25 deste mês agora de abril, sendo que o pico dessa chuva de meteoros acontecerá dia 22 de abril. Mas o que são meteoros? Então, Daniel, o meteoro é uma palavra de origem grega, meteoro, a gente pode traduzir isso mais ou menos como um fenômeno do céu. Os meteoros são partículas de poeira que são maiores que grãos de areia, né? E elas adentram a atmosfera terrestre sozinha ou em conjunto, causando então a chuva de meteoros. Os meteoros normalmente são grãos de poeira que ficam muito unidos e fazem parte de cometas, que são grandes bolas congeladas, né, com muita água congelada, que vão viajando pelo espaço. E quando elas vão se aproximando do Sol, o calor dele faz com que o interior do cometa derreta e uma parte dessa poeira, dessa areia, ela vai soltando. Né? E isso é puxado pela gravidade terrestre e vai entrando em contato com a atmosfera, causa um rastro luminoso no céu. Uhum. Então, só para deixar os nossos ouvintes um pouco mais a par da visualização, então imaginem que tem uma bola de gelo da sua geladeira que está no espaço e caindo em direção ao Sol. O Sol é quente, não é? Bem quente. É bem quente. Então você imagina que essa pedra de gelo está se aproximando do Sol, e se vocês já pegaram um gelo e colocaram ele num copo de água, vocês já viram que a diferença de temperatura fez o gelo se repartir num copo d'água. Então é mais ou menos a mesma coisa que acontece. O gelo tá vindo em direção ao Sol, preso na força gravitacional, do campo gravitacional do Sol,
e ele começa a se repartir. Esses pequenos pedaços, então, são atraídos, não é? É, basicamente isso, Daniel. Eles vão ser atraídos pela força gravitacional da Terra. Ah, que interessante, cara. O que você pode me falar um pouquinho, Lara, sobre... Porque o que ocorre é que quando ele entra na atmosfera é que ele vai se queimando, né? E só para os nossos ouvintes, às vezes eles queimam de cores diferentes. Essas cores a gente pode pegar como sendo frequências de ondas. Então, tipo... E tem alguma relação com isso? A queima com a cor diferente? O que ocorre? Tem sim, Daniel. Então, essas partículas, elas são formadas por certos elementos. Então, quando elas adentram a superfície terrestre, elas estão numa velocidade muito grande, está muito aquecida, e ela tem atrito com partículas do próprio ar. Quando ocorre tudo isso em conjunto, você vai perceber que ele vai formar um rastro luminoso. E esse rastro luminoso, ele vem devido a certas composições, a certos elementos, como o sódio, o ferro, o magnésio, o nitrogênio e o oxigênio. Então, dependendo do elemento que ele entrar em reação, entrar em atrito, ele vai dar uma cor diferente. Pô, interessante, cara. Isso aí eu não sabia, não. Muito interessante, cara. E como é que são classificados esses meteoros? Eu sei que tem algum tipo de classificação, meteoroide, uns negócios aí meio diferentes. Como é que funciona essa classificação? Então, Daniel, para começar, o meteoro propriamente dito, ele não é a rocha, ele é o fenômeno luminoso, ele é a linha que cruza o nosso céu. Ah, então o meteoro é só aquela luz que passa, isso é o meteoro, é a luz. Isso, exatamente, é só o rastro luminoso, é só a linha. A rocha propriamente dita, ela vai ser chamada de meteoroide, que é o que adentra a atmosfera terrestre. E caso ela sobreviva a toda aquela velocidade que eu falei, ao superaquecimento e ao impacto com as outras partículas, e chegar ao solo terrestre, ele vai ser chamado de meteorito. Então, uma coisa só vai ser meteoroide, meteoro e meteorito. Nós temos outras classificações também, como os bólidos, que são as grandes bolas de fogo que são classificadas pela sua luminosidade. Temos 3 classificações a partir da luminosidade, do tamanho do brilho do objeto. A gente tem bola de fogo, também pode ser conhecido como bólido, pode ser junto ou separado, é meio esquisito isso, é coisa da União Internacional de Astronomia. Mas é a bola de fogo. O que é a bola de fogo? É quando o brilho dela ela é mais forte que o planeta Vênus. E aí, dentro da classificação, que a gente usa a escala de Parco, esse é o nome da classificação de brilho, ela tem um número negativo de -4. O bólido, ele é o meteoro, ou seja, ele é o efeito luminoso do evento, do fenômeno, onde o seu brilho, então, ele vai ter, dentro dessa escala de Parco, uma graduação de -14, maior do que -14. E teremos, por último, então, o que seriam os superbólidos, né? E aí seriam meteoros, o efeito luminoso, que tem o seu brilho sendo maior do que -17. E, para comparação, o Sol, ele tem, dentro dessa escala, a escala de Parco, de magnitude aparente, ele tem a classificação como -23. E eu soube que teve um evento lá na Rússia, em algum lugar aí com um nome esquisito, provavelmente, que teve um superbólido que adentrou dentro da atmosfera. Você pode comentar um pouquinho, João? Então, Daniel, esse evento que você mencionou aconteceu em 2013 na Rússia, na cidade de Chelyabinsk. Um superbólido, ele adentrou a atmosfera e a velocidade dele era tanto, para você ter uma ideia, que ele quebrou várias janelas das cidades próximas só com a pressão do ar. E por poucos momentos, é interessante que por poucos momentos ele teve uma magnitude superior ao do Sol, tanto que por isso ele ganha a classificação de superbólido. E tanto que por isso esse evento ficou conhecido como o meteorito de Chelyabinsk, porque esse meteorito ele chegou a atingir o solo.
E por isso ele ganha essa classificação de meteorito. E o interessante é que a gente não pode classificar só com luminosidade, mas a gente também pode fazer classificações com base no que eles são formados. Por exemplo, quando o meteoro ele chega, cai na Terra, está ali na superfície da Terra e a gente encontra ele, tem 3 classes principais, que são os sideritos. Os sideritos eles são meteoritos metálicos com propriedades magnéticas e que são formados principalmente de ferro e de níquel. Depois dos sideritos, nós temos os siderólitos. Os siderólitos eles já são uma combinação de compostos metálicos com compostos rochosos. E por último, nós temos a última classificação, que são os eurólitos. Os eurólitos eles são os mais comuns a serem encontrados e eles são os rochosos. Então, além da luz, né, da intensidade da luz, também é classificado a partir do material que ele é composto. Exatamente. Sideritos, siderólitos e aerólitos. Perfeitamente, aerólitos. Legal, hein? Mas vamos falar um pouquinho agora sobre a chuva de meteoros que está por vir, a chuva de meteoros Lirídia. Uma curiosidade sobre essa chuva de meteoros é que é a nomenclatura como elas são dadas. Porque se você tem uma chuva de meteoros, ela vai ser dada a partir da constelação ou estrela do que ela parece cair. Esse ponto do qual ela parece cair chama radiante. No caso da chuva de meteoro de Lirídia, ela parece cair da constelação de Lira, que tem o formato mesmo do instrumento musical, a lira. Para quem não conhece, essa constelação, a Lira, ela fica próximo da constelação de Hércules, um grande guerreiro lá, que está dentro da mitologia. Aqui dos gregos? Estou errado? Dos gregos. É filho de Zeus. Hércules, na verdade, eu acho que é romano. Heracles é o grego. Hércules é romano. É? Provavelmente. Na dúvida, a gente pode falar é greco-romano. Pronto. Isso. Mitologia é um pouco confusa e a gente não tá aqui para falar de mitologia, estamos aqui para falar de astronomia, não é mesmo? Realmente. Para situar um pouquinho, quando a gente fala de constelação, você pode imaginar aquela linha que liga as estrelas e que formam as figuras que estão dentro de toda a lenda por trás delas, né? Toda a mitologia lá de quando eles foram criados. Mas quando você fala das constelações, na verdade você está falando da região da constelação. Porque hoje em dia o céu ele é separado como se fosse, imagina a sua fazenda, você tem uma cerca na sua fazenda que limita a área da sua fazenda ou da sua casa. Você tem uma casa, você tem um muro. É como se fossem os estados do país. Isso, exatamente, como se fossem os estados do país, da sua casa, da fazenda. E então, quando um fenômeno ou uma outra estrela ocorre, geralmente a gente indica a localização desse fenômeno que ocorre no céu a partir da região da constelação. Então, quando a gente fala que a chuva de meteoros Lirídia, é porque ela ocorre na região que fica a constelação de Lira. Mas a chuva de meteoros, ela não vem da constelação de Líria, né? Ela não vem de lá, só que como a gente está num referencial aqui da Terra, os fenômenos ocorrem numa certa região. Não estou dizendo que ela é dessa região, mas ela ocorre numa região do céu. No caso da constelação de meteoros Lirídia, é porque a ação dela, da onde que vem aparentemente, vai ocorrer na região dessa constelação. Ela é na verdade criada a partir dos detritos de um meteoro, de um cometa, que é o cometa Thatcher, ou C/1861, que foi o ano de descoberta dele, G1. Esse é o código do cometa Thatcher. Então, a chuva de meteoros Lirídias, ela vem desses detritos de quando o cometa passa perto da Terra. E a última vez que esse cometa passou perto da Terra foi no século XIX, então faz bastante tempo. E provavelmente ninguém aqui vai estar vivo para ver a próxima chuva. Eu quero estar vivo. Eu acho que são 2 séculos até ele passar de novo, então... Eu acho que esse é o maior problema da astronomia, e como sendo amante da astronomia, é a minha maior tristeza.
É que às vezes os eventos demoram 100 anos, 200 anos. Eu só vou ver uma vez ou nunca vou ver. Essa parte é bem triste. Exatamente. Então a gente tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Todo mundo no dia 21 pro dia 22 não saiam de casa porque tem uma pandemia, mas olha assim no quintal. Aonde que vai ser melhor para ver essa chuva de meteoros? Que região do Brasil? Então, essa chuva especificamente é melhor vê-la no hemisfério norte, não vou mentir. Mas aqui no nosso hemisfério sul a gente também consegue ver. Obviamente ela vai ser mais visível nas regiões norte e nordeste, mas quem tá sul, sudeste também vai conseguir ver alguma coisa lá perto da meia-noite entre o dia 21 e 22. É só ir num local com pouca iluminação, arrumar um lanchinho e esperar. Então, pessoal, vamos relembrar um pouquinho sobre o que foi dito sobre a chuva de meteoros Liríade. Então, ela começará no dia 16 de abril e terminará no dia 25, sendo que ela terá uma maior intensidade nos dias de 21 e 22 do mês de abril. Eu gostaria de agradecer, muito obrigado pela presença de todos, quem nos ouviu até aqui. Fiquem ligados nos próximos episódios e nos sigam nas redes sociais. A gente tem Instagram, Facebook, YouTube. O nosso Instagram é gamate_astronomia. E o nosso Facebook e YouTube é Gamate e Bilce. Todos os links estarão na descrição e as referências de tudo que foi dito aqui no episódio de hoje também vão ser encontradas na descrição. Muito obrigado e tenha uma ótima tarde, uma boa noite ou talvez um bom dia. Pessoal, e a gente espera vocês para o próximo episódio. Sigam a gente também nos nossos outros projetos e a gente espera encontrar vocês lá, galera. Falou, grande abraço.